boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença, a vossa vinda. Eu vou só fazer uma brevíssima apresentação da apresentadora do nosso convidado de hoje, a nossa colega Maria do Céu, que é professora, formadora, colaboradora do centro, mas ultimamente muito ligada à educação e formação de adultos, quer, nomeadamente, agora à frente do projeto de constituição do SCEP, aqui na Escola Secundária Rafael Valpete, no agrupamento de escolas da Rafael Valpete. Eu agradeço-lhe o convite, a aceitação do convite para apresentar o nosso conferencista, o nosso professor de hoje, porque é uma aula com essa perspectiva, e vou dar-lhe a palavra, desejando que tenhamos mais uma grande e excelente noite com uma experiência de um professor de economia. Nós temos aqui o Francisco Louçã como professor de economia, como cidadão e como interveniente na nossa sociedade. E, portanto, com essa perspectiva, eu agradeço-lhe também a aceitação do convite. Também foi imediato, sem condições. E, portanto, agradecer-lhe a sua estimável presença, porque naturalmente nos honra, nos dignifica, a nós professores e a todos os cidadãos que estão presentes, e fazem com que sintamos que vale a pena provocar estas situações. Eu digo mesmo provocar no sentido de provocação, porque cada vez são mais importantes, cada vez são mais necessárias e cada vez são mais convenientes. Eu bem conheço. Portanto, Maria do Céu, palavra tua. Obrigada. Boa noite a todos. Estas tecnologias. Primeiro de tudo, bem-vindos ao auditório da escola, que agora é o departamento de escolas de Rafael Valpete. Vamos então receber o nosso convidado. Cabe uma honra de apresentar o conferencista de hoje, o professor Francisco Anacleto Louçã. Não é uma tarefa fácil, porque Francisco Louçã dispensa apresentações. Professor catedrático de Economia, com vasta obra publicada, é, no entanto, mais conhecido pelo cidadão comum devido à sua intervenção cívica e política, onde gera um curioso consenso, pouco habitual entre nós. Todos, incluindo os adversários, lhe reconhecem a frontalidade na defesa das suas ideias, a verticalidade ética, a inteligência do discurso. Francisco Louçã nasceu em 12 de novembro de 1956, em Lisboa. Concluiu com mérito o mestrado em Economia e Gestão, Ciência e Tecnologia, em 1993. Preparou a tese de doutoramento sob a supervisão do professor Christopher Freeman, da Universidade de Sussex, em 1996. Em setembro do mesmo ano, prestou provas de doutoramento do ISEG, tendo sido aprovado por unanimidade. Apresentou provas de agregação em 1999 com uma dissertação que foi, também ela, aprovada por unanimidade. É membro do Conselho Editorial de Economia Global e Gestão desde 1997. É membro do Comitê de Lecture Associações de Chercheurs de la Revue des Utopies. Faz parte do Conselho Editorial de Educação e Sociedade, Campinas, Brasil. Faz parte do Conselho Consultivo Episteme-UTL. É professor catedrático do Departamento de Economia do ISEG, enfim, e muito mais. Homem de grandes causas cívicas, foi um grande tribuno, uma voz respeitada na Assembleia da República. Testemunha privilegiada sobre o 25 de Abril, traz-nos hoje a sua reflexão sobre o impacto deste acontecimento histórico na sociedade contemporânea. Obrigada pela sua presença. Muito
queria dizer-vos que, pelo que percebi desta iniciativa tão diversa e tão convidativa, não se trataria bem de fazer uma aula, porque acho que isso seria um pouco excessivo. Eu não me quero colocar desse ponto de vista. Far-vos-ei uma apresentação sobre alguns dos pontos que me parecem relevantes sobre os 40 anos do 25 de Abril, mas muito em especial sobre as dificuldades económicas do presente. Eu preferia discutir sobretudo o presente, mas ao fazê-lo queria colocar-me à vossa disposição inteira, porque precisamente não é uma aula. Os alunos podem fazer perguntas, mas aqui não há professor e alunos, mas para que possamos discutir estes tópicos ou outros que vos parecerem. Enfim, estamos totalmente livres na sequência desta intervenção. Eu dividirei esta intervenção em 3 tópicos. Direi alguma coisa sobre os 40 anos do 25 de Abril, mais para evocar as dificuldades estruturais e a relação de forças entre as classes sociais e as suas estruturas. Depois falarei sobre o presente dos anos da Troika, portanto, da época dos credores. E, finalmente, falarei sobre alternativas. Acho que vale a pena fazer esta escolha. Não me levarão a mal, enfim, se acharem útil que vos comento ou que discutam algum aspecto diferente, estarão à vontade para colocar essa questão. Mas, por mim, grande parte do que faço está concentrado na ideia de que é preciso que o país possa sentir que há alternativas realizáveis a curto prazo, já, e que nós não temos o direito de esperar. O primeiro ponto que vos quero falar é sobre os 40 anos do 25 de Abril. Quase todos os que estamos nesta sala, quase todos, todas, sentimos o 25 de Abril como aquilo que ele foi. E pudemos vivê-lo. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos há pouco tempo. Outros teriam melhor conhecimento do que eu da sociedade portuguesa de então. Bom, e outros mais novos terão olhado para aqueles acontecimentos extraordinários que nos envolveram a todos. José Afonso dizia deste tempo, e dizia com razão, que foi o melhor tempo das nossas vidas. Eu, otimista, me confesso, acredito que sim, que foi, e que por isso mesmo temos direito a ter outros tempos tão bons como esse nas nossas vidas. Veremos se os merecemos. O certo é que vivemos esse período. E sabemos o que ele representou. Num país mal preparado, com uma enorme percentagem de analfabetismo, com uma elite muito fechada sobre si própria, com um país devastado pelo esforço da guerra colonial, atravessado pela imigração para a França, ou para o Luxemburgo, ou para o Brasil, ou para a Venezuela, ou para a África do Sul, vivendo mal consigo próprio na ponta da Europa, ao chegar ao final do século XX, ainda preso no século XIX e em todas as suas intrigas que se tinham desvanecido quando a República fracassou perante as tropas do 28 de maio. Era isso que nós tínhamos. Não era um país bonito de se ver. Havia coisas extraordinárias, claro que sim. Havia coragem, havia dignidade, havia cultura, havia vontade, havia solidariedade, havia mobilização, mas era um país triste. E, no entanto, a história batia-nos à porta. O maio de 68 tinha provado que o país mais politizado da Europa, a França, a burguesia francesa, o velho gaullismo, toda a sua estrutura política, era desprezada por uma juventude que descobria um mundo novo e que queria um mundo novo. No Vietnã, as tropas americanas fugiam do Saigão e eram atacadas nos seus quartéis-generais. Pouco tempo depois, o Che Guevara morreu na Bolívia. O incêndio de Paris transferiu-se para Londres, ou para Roma, ou para Barcelona, bem perto de nós.
E Portugal, nesta ponta da Europa, sentia que alguma coisa estava a mudar. E, portanto, quando tudo mudou, Portugal era simultaneamente a última revolução do século XX, o país mais atrasado da Europa e o país que tomava nas suas mãos a entrada do século XX e, portanto, a sua modernização. Foi isto que foi a Revolução. Ela produziu transformações imensas, que não me quero concentrar sobre elas, e até acho que o que eu dissesse sobre qualquer dos presentes estaríamos provavelmente muito facilmente de acordo. Quero-me concentrar numa única, a ideia da democracia. A ideia da democracia, como nasce na luta contra a ditadura, contra a guerra colonial e pela reapropriação do país por si próprio, conduziu a uma noção de democracia muito especial, que é a força que ainda nos resta, porque é a ideia de que a democracia não é uma cerimónia, mas é uma responsabilidade. E, portanto, a democracia apoderou-se da condução política e social nas circunstâncias que teve de viver. Quando os filhos do Champalimaud e dos Melos, aliás, primos entre si, atacaram de helicóptero os transmissores da Rádio Renascença e de outras rádios em Monsanto, e fracassado o seu intento, tiveram que fugir no golpe do 11 de março, quando os banqueiros abandonaram o país, conhecido que era o seu envolvimento neste golpe, a democracia fez o que não estava preparada para fazer e, no entanto, soube fazer, que foi nacionalizar o sistema financeiro e grande parte destas empresas. E, ao fazê-lo, desagregou, sabemos agora que provisoriamente, a estrutura, a coluna vertebral da burguesia portuguesa, que era basicamente a CUF, o Champalimaud e a família Espírito Santo. Bom, e alguns outros grupos menores naquele contexto. A CUF representava 10% do produto português. O Champalimaud era o homem mais rico de Portugal. Aliás, amplamente financiado pela ditadura em todas as suas operações, incluindo os cimentos e a siderurgia, em que perdia dinheiro, mas em que tinha, como se lembram, um célebre administrador que se chamava General Spínola. E, portanto, esta burguesia perdeu a capacidade de controlar o país. E, portanto, vivemos uma situação extraordinária em que havia uma democracia que assumia responsabilidade, não sabendo bem como, mas que tomava conta das operações e distribuía os bens essenciais na sociedade, e uma burguesia ausente. Tragédia foi depois o projeto tão meticulosamente reorganizado, a partir das alterações constitucionais durante os anos 80, a partir da intervenção do Fundo Monetário em 1983 e 84, a partir das privatizações consagradas sobretudo sob a liderança de Cavaco Silva e depois de António Guterres, que voltou a dar corpo a uma estrutura financeira e uma estrutura económica concentrada, transformada, e que é aquela que nós hoje conhecemos. Uma parte dela, Champalimaud, vendendo os seus bancos ao estrangeiro, portanto, a sua intervenção bancária ao estrangeiro, outros recuperando e reorganizando-se, como foi o caso da família Espírito Santo, em parte dos dois grupos de Melo que resultaram, Jorge de Melo e José de Melo, e de outros que agiram neste contexto. No final voltarei um pouco a este tema. A democracia responsável desvaneceu-se porque a desigualdade estrutural da sociedade portuguesa passou a ser a sua forma de organização a partir dos anos 80, dos anos 90 e do nosso século. O segundo ponto que vos quero falar é sobre, saltando 10 anos, sobre o que aconteceu nos últimos 4 anos, 2011, 12, 13, enfim, o ano que estamos a viver, que é o período da Troika. A intervenção da Troika tem características que eu queria sublinhar e que são bem conhecidas, portanto não preciso dizer muito sobre elas. Quando o governo de José Sócrates assina o memorando da Troika, em maio de 2011, consagrou uma continuidade. Não havia muito de novo sobre isso. Lembram-se de António Vitorino dizer: o programa da Troika é 95% do que eram os PECs anteriores, vangloriando-se, digamos, da capacidade negocial do governo. Tinha havido continuidade e tinha razão.
havia continuidade. A privatização da TAP ou do CTT estava prevista muito antes. A redução da contribuição para o Serviço Nacional de Saúde já estava prevista no orçamento desse ano. A alteração das regras do despedimento já estavam previstos no orçamento desse ano. E, portanto, havia uma fortíssima continuidade. Mas o que é certo, apesar disso, é que aquele programa permitiu definir uma frente de ataque sobre a estrutura das condições democráticas da sociedade portuguesa que nenhum programa eleitoral jamais teria tornado possível. Ou dito por outras palavras, não era possível a nenhum partido em Portugal, candidatar-se àquelas eleições ou outras com todo aquele estendal de propostas e ganhar as eleições. Não era possível ter dito que somos mandatados para daqui a 3 meses vos tirarmos o subsídio de férias, ou a seguir o subsídio de Natal, ou para facilitar os despedimentos, com a crueza com que foi dito e com que foi operado nesta enorme transformação social sobre as regras da democracia em Portugal. E, portanto, na verdade, a coligação PSD e CDS, a coligação de Passos Coelho, beneficiou de poder recorrer a uma autoridade externa para justificar aquilo que não poderia legitimar num voto popular em nenhuma circunstância. E, portanto, a argumentação certa de que este governo quis ir para além da Troika, proclamado por si próprio, em várias versões, temos que empobrecer, vivemos acima das nossas possibilidades, todo esse aparelho ideológico, bem nos lembramos, como foi exercido com tanta mestria durante todos estes anos, corresponde exatamente à ideia de que era preciso fazer muito mais do que a democracia poderia suportar. E que para isso era preciso uma legitimidade externa, uma forma de imposição, uma espécie de transcendência a que se chamaram os mercados financeiros. Os mercados financeiros foram a forma instrumental de recorrer a uma divindade desconhecida, como todas as divindades, não a podemos ver, só sabemos que existe, e sabemos que existe sendo omnipotente, ou seja, podendo tomar todas as decisões sobre tudo. E, portanto, durante as 11 avaliações que tivemos até agora, o que se desenvolveu foi um projeto social. É claro que nós podemos medi-lo de 2 formas e ambas são exatas. A primeira é que fracassou. É claro que fracassou. 4 anos depois, a dívida pública total, que era o objetivo número 1 da terapia desta política, subiu 40 mil milhões de euros. E, portanto, está em 129%. Em setembro deste ano, 2014, passará a 140%. Fracassou desse ponto de vista. Provocou uma gigantesca recessão. No primeiro acordo memorando com a Troika estava previsto que 2013 fosse um ano de crescimento razoável. 2014 um ano de grande crescimento. Terminámos 2013 com recessão, ou seja, afundando-nos em relação ao ano anterior em que Portugal já se tinha afundado, e a recuperação tão feliz que vamos ter em 2014 não chegará a recuperar 6 meses da queda de 2013. Portanto, fracasso completo. Mas, ao mesmo tempo, este fracasso é uma vitória. Eu creio que não podemos perceber bem as dificuldades da sociedade portuguesa, a tristeza que sentimos no rosto dos nossos, o desespero, o desânimo, a desesperança, a fragilidade. Poucas manifestações, não são? Comparado com o ano passado. Pouca capacidade de resposta, onde estão os reformados, onde estão os funcionários públicos, onde estão os trabalhadores do privado, onde estão os professores e as professoras. Quando sentimos esta dificuldade de um país fechado sobre si próprio, é porque sabemos que este projeto teve vitórias importantes. E, portanto, o seu fracasso é o seu sucesso. O resultado que provocou era o resultado desejado. Todo este programa pretendia exatamente aquilo que obteve, um enorme aumento do desemprego. Esse não é uma prova do fracasso do programa, é a prova do seu sucesso. A precarização de centenas de milhares de jovens
É a prova do sucesso deste programa. Era isto que ele queria. Pois se medimos sucesso em relação a se os objetivos são cumpridos, são cumpridos. Os objetivos deste programa não era corrigir o déficit, não era corrigir a dívida, era mudar o regime social, a forma de contratação, a relação do trabalhador com o seu contrato, a relação do trabalhador com o Estado, a relação do trabalhador com o seu patrão, a relação social no seu conjunto, mudar o regime social. Fazer com que Portugal se habitue a que o seu futuro seja de jovens licenciados com 600 euros ou com 500 euros. Reduzir o salário drasticamente, recompor as condições de rentabilidade à custa do desaparecimento da contratação coletiva. Sabem quantos trabalhadores têm hoje contrato coletivo em Portugal? Há 4 anos eram mais de 1 milhão. Há 300 mil trabalhadores que têm contrato coletivo hoje em dia. E o objetivo deste programa é que só haja relação individual, que desapareça a capacidade de organização de classe, organização de relações sociais coletivas, daquilo que torna coletivo a vontade dos professores de defender a escola pública e de exercer as suas condições profissionais, ou dos médicos, ou dos enfermeiros, ou das condições dos reformados. O contrato mais difícil de todos, diga-se de passagem, que é o contrato das pensões e das reformas, porque é o que é totalmente vulnerável à vontade política quando as pessoas já não têm lugar de se encontrarem e de se representarem como estrutura social, ou seja, como trabalhadores que foram. E essa parte do salário, que é a pensão que é salário, é o salário mais desprotegido de todos. E em todos esses planos, este era o projeto. Tudo depende do poder. Tudo depende do poder. Há um poder económico tão forte porque é anónimo. E que grande transformação que isso representa para a democracia. Antes do 25 de Abril, o poder, que era uma ditadura, e que era uma ditadura que tinha aparelhos religiosos, que tinha aparelhos políticos, que tinha aparelhos económicos, era totalmente visível. Totalmente visível. E a democracia, que é um regime que exige transparência, pretende tornar visíveis as relações de poder. Mas o que sobra da democracia quando o verdadeiro poder é anónimo? Ou seja, quando é indiferente qual governo lá esteja, desde que ele cumpra os mercados financeiros. E se cumpre a regra dos mercados financeiros, nós não sabemos quem eles são. Claro que há um século nós sabíamos quem eram os mercados financeiros. A família Espírito Santo, desde o final do século XIX, a família Ulrich, a família Vanzeler, a família Burnet, tantos outros. O Alfredo da Silva, que casa depois a sua filha com o Manuel de Melo, portanto a dinastia Melo. Sabíamos quem eles eram, como se casavam, com quem, como se encontravam, que dinheiro é que tinham, o que faziam. Quem é que sabe quem são hoje os capitais que dominam as empresas portuguesas? Há pouco tempo atrás, para vos dar um exemplo, uma das principais revistas financeiras mundiais fez um estudo sobre a maior empresa financeira do mundo, que se chama BlackRock. É uma empresa que tem 20 anos, é muitíssimo recente. A BlackRock representa ativos, gere ativos no valor de 15 trilhões de dólares, ou seja, o equivalente ao produto interno dos Estados Unidos da América, a maior economia do mundo. Ou, por outras palavras, cerca de 1/3 da economia mundial está nas mãos de uma empresa. Essa empresa comprou recentemente, primeiro 2% e depois 5% da EDP. E tem agido no sistema económico português, que lhe é mais ou menos indiferente, diga-se de passagem, porque é noutras empresas que ele se torna o principal acionista. A BlackRock é o principal dono da Nestlé, da Apple, da Microsoft, de outras empresas do setor automóvel, enfim, da Shell, da Exxon, da Chevron, das maiores empresas petrolíferas mundiais. E nós não fazemos ideia quem são os donos desta empresa. O anonimato completo do capital financeiro. Vejam a contradição. Quanto mais concentrado ele está, nunca houve no mundo, nunca, uma empresa que pudesse ter 1/3 do PIB mundial.
Aquela empresa é igual aos Estados Unidos da América. O maior banco francês, o BNP Paribas, representa mais do que o PIB da França. Aquele banco é maior do que a França. E estas empresas, quando elas são cada vez mais concentradas, cada vez mais poderosas, cada vez mais tentaculares, cada vez mais desconhecidas. E, portanto, o poder que exercem sobre os países, em Portugal, obviamente, por via da gestão de dívida pública, são eles que determinam se Portugal vai pagar 3%, 4%, 5%, ou o que for, determinam agora e determinarão perpétuum seculorum, se assim for possível. E, portanto, são eles que vão escolher os nossos orçamentos de Estado, os impostos que nós vamos pagar, as pensões que vamos aceitar ou não, tirar aos nossos pais e aos nossos avós, as escolas que vamos fechar no futuro, os hospitais que podemos vender no futuro. São elas que escolhem. E, portanto, por isso é que é tão importante a percepção que nós temos da nossa democracia hoje. A democracia que nós constituímos depois de 25 de Abril tinha aquela característica extraordinária que era responsabilidade. Que responsabilidade é que há hoje? Quando nós ouvimos Passos Coelho falar da avaliação da Troika ou ir a despacho à senhora Merkel na terça-feira. Que responsabilidade é que pode haver? Que responsabilidade é que tem a senhora Merkel, na verdade, perante os mercados financeiros que gerem a Alemanha ou os outros países europeus, ou a Comissão Europeia e o senhor Durão Barroso. E, portanto, esta pressão sobre Portugal resulta desta realidade. Não temos interlocutor. Não temos com quem falar. E a pressão dos mercados é totalmente eficiente, porque tendo um governo como seu instrumento, é tão anónimo que é impossível contestar. Não está lá. Não está lá. Portanto, eu creio que este processo da Troika permite explicar grandes problemas estruturais da economia portuguesa, grandes problemas estruturais da sociedade portuguesa, mas, sobretudo, não nos enganemos sobre isso, o que está a mudar em profundidade, que é a natureza do regime social, a forma como nos relacionamos uns com os outros. E é por isso que o insuportável se torna possível. Aquilo que nós diríamos que era totalmente impossível, inaceitável, nunca poderia acontecer, é banalizado em países europeus ou entre nós. Um governo pode dizer que faz um corte provisório que depois é definitivo, que ao fim de 4 anos, sendo provisório, continua definitivo, que se chama contribuição de solidariedade à redução das pensões. Contribuição de solidariedade a uma redução das pensões, que se chama ajustamento ao aumento do desemprego. A guerra das palavras é uma das expressões deste programa. O que, aliás, diga-se de passagem, é uma pequena revelação que ainda existe democracia social. Porque eles têm que nos conquistar sobre as palavras. Eles sabem que têm que nos fazer render sobre as palavras. Nós temos que aceitar que não há alternativa. Temos que aceitar que esta regra é a única possível, que ela é indiscutível, que as autoridades europeias são inatingíveis e que os juros, as regras do sistema financeiro são implacáveis e não são questionáveis, uma divindade. Exatamente assim. E por isso têm que transformar as palavras, mas fazem-no porque querem que aceitemos o que é impossível que aceitemos. Dou-vos só 2 exemplos da Europa, porque isto tem uma dimensão europeia, o que torna, evidentemente, ainda mais perigoso todo este processo. Em Espanha estavam à venda todos os hospitais de Madrid. Todos. Uma das formas de ajustamento orçamental em Espanha seria vender os hospitais. Houve uma enorme mobilização dos médicos, das médicas, dos enfermeiros, enfim, do pessoal, da população, chamam-lhe Maré Branca, a luta das batas brancas para a defesa da saúde pública, e esse processo recuou. Na Grécia, um trabalhador desempregado perde, pelo facto de estar desempregado, direito de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Imaginem o que isto quer dizer. É não só é chocante, como para nós é inimaginável. Acham que alguém, por estar desempregado, pensaríamos o contrário, não é verdade? Por estar desempregado, não pode ir a um hospital público.
Só pode ir a consultas privadas se puder safar. O hospital público não o recebe. Não o recebe. Isto é a Grécia. Se nos dissessem isto há 2 anos atrás, algum de nós acreditaria que isto era possível? Num país europeu? Alguém acreditaria que era possível? E, no entanto, é a mecânica implacável das revisões da Troika. Reajustar o orçamento, reajustar os custos, estamos a viver acima das nossas possibilidades, é preciso tomar medidas provisórias, é preciso continuar, tem que se poupar, enfim, já sabemos a litania completa a este respeito. Já sabemos tudo a este respeito. Não sabemos é o que é que virá a seguir. E quando olhamos para como este governo atua, percebemos o que pode vir a seguir. Escolas municipais, para que passe a haver uma individualização do currículo em cada cidade, para que as autoridades sejam suficientemente vulneráveis, para que amanhã as escolas possam ser vendidas ou pelo menos entregues a uma gestão privada de qualquer coisa. Não ensaiaram isto já com os hospitais? E não ficámos calados quando ensaiaram isto com os hospitais? E como é que é possível que o Grupo Melo possa gerir 2 hospitais públicos, o Grupo Espírito Santo 1 hospital público, construímos hospitais e entregamos à gestão de um grupo privado? Aliás, com resultados catastróficos do ponto de vista da saúde e mesmo do ponto de vista financeiro. Estender tudo isto, habituar-nos a que é assim, que é inevitável que seja assim, que tudo aquilo que são bens não mercantis não fazem parte do mercado, não são coisas que se vendam. A saúde não é coisa que se venda. O meu amigo João Semedo, que é médico, foi diretor de um hospital, dizia com muita graça que esta ideia da privatização da saúde trata os médicos como se eles fossem os comerciantes. E ele perguntava, o ministro, que uma vez discutiu com ele, então o senhor ministro está a imaginar que alguma vez entra uma pessoa pelo hospital adentro e pergunta ao médico, doutor, como é que vai o negócio? Nós somos clientes da saúde. Somos clientes da saúde. Mas este conceito é o que vai sendo marcado. As escolas municipais são um passo para isso. As parcerias público-privadas nos hospitais são um passo para isso. Agora, tudo isto acelerou. Tudo isto acelerou. E de que forma? É preciso rapidamente lá chegar. É preciso rapidamente lá chegar. As estruturas estão montadas para isso. São formas de acumulação de capital utilíssimas. Os bens públicos que não eram mercadorias. Pois o que é que pode haver de melhor do que aquilo que não tem concorrência? Ter o gás, ter a eletricidade, ter a educação, ter a saúde. Não pode haver concorrência na maior parte destes setores. As redes energéticas de alta distribuição, a Galp, a distribuição de combustíveis, todos os bens estratégicos são decisivos para a vida nacional. A TAP, os CTTs. Alguém imaginava que os CTTs são uma das mais antigas instituições do Estado português. Antes de haver Estado moderno, já havia Correios. São os Correios que fazem o país, que fazem a comunicação do país entre si. Já para não dizer que em muitos lugares do interior são a proteção que as pessoas têm para haver alguma coisa que tem que ver com elas. Alguma coisa delas. Não tem junta de freguesia, não tem imposto de saúde, não tem imposto da GNR, mas provavelmente têm correios, ainda, quando os tiverem. E, portanto, todo este projeto é um projeto de transformação da sociedade e de destruição das nossas regras da democracia responsável. Isso permite-me chegar ao terceiro e último ponto. Era possível ter feito alguma coisa. Sabem que isso é um ponto muito discutido entre setores políticos muito diferentes e setores de opinião muito diferentes. A minha convicção, certamente discutível, é de que houve em Portugal um enorme fracasso de todos, do país e dos seus principais protagonistas, ao não quererem responder na crise de 2011 com a única resposta que era possível então, que era atacar a dívida. Portugal podia ter aceito o programa da Troika ou ter reestruturado a dívida. E os que nos dizem que não pagar ou alterar as condições é igual à desonra que teríamos na nossa família se não pagássemos uma dívida, eu respondo-lhes que é difícil encontrar uma mentira mais tortuosa do que essa. Não há nenhuma comparação entre um Estado e uma família. Eu compreendo que uma família paga as suas dívidas. Acho que uma pessoa de bem paga as suas dívidas. Mas um Estado tem uma obrigação perante os seus que
faz com que ele tenha um direito e um dever de vigiar e proteger os seus contratos. E não tem o direito de dizer que aumentará os impostos até quanto os credores exigirem para o aumento das suas taxas de juros. Alguém que faça um contrato e que se ponha na mão do credor para ele determinar quando quiser, as condições que quiser, desonra a sua família. Nenhum de nós faz um contrato assim. E os Estados não têm o direito de nos impor um contrato assim. Não têm o direito. Nenhum governo nos pode dizer que fazemos um empréstimo para financiar o déficit, fazemos agora 2%, amanhã refinanciamos a 4%, chamamos a isso, aliás, uma vitória, e depois refinanciamos a 10%, e depois refinanciamos a 5%, e depois vem o credor que nos diz, vendam os hospitais. Não há nenhum direito democrático de fazer isso. E quando, no longo prazo dos financiamentos externos, o juro vai cavalgando sobre a nossa economia, nós temos o direito de dizer à Alemanha, que está a ganhar com os empréstimos que nos faz, que recebe empréstimos a taxas de juros negativas, ou seja, os credores pagam à Alemanha para emprestar à Alemanha e que nos emprestam depois a 4% para ganharem operações financeiras com isso, nós temos o direito de lhes dizer que não estamos dispostos a aceitar essas regras. Reestruturar a dívida é exatamente isso. É impor as condições em que as taxas de juros, os prazos e as condições protegem a democracia e criam uma relação com os credores que não é de dependência e não é de destruição. Tínhamos de ter feito isso em 2011. É claro que isso implica atingir esta hidra do sistema financeiro. É preciso tirar-lhes uma parte dos seus lucros futuros. Com certeza que sim. Não pode ser de outra forma. Não creio que Portugal possa sequer sobreviver de outra forma. Vejam o que o Presidente da República disse há 2 semanas. Se Portugal tiver uma altíssima taxa de crescimento, 4%, durante 20 anos, e se criar um superávit primário de 3%, coisa que nos últimos 176 anos só teve durante 8 anos, então vamos chegar a diminuir a dívida para 60%. É claro que isto significa manter todas as medidas de austeridade atuais durante 20 anos e, eventualmente, acrescentá-las. Coisa que, aliás, como se sabe, no mês de abril já haverá algumas novas medidas que vão ser anunciadas. Portanto, o que o Presidente nos diz é o seguinte: se tens 20 anos, quando tiveres 40, ainda não tens emprego. Se tens 40 e o teu filho, a tua filha têm 20, tu terás 60 e eles terão 40 e estarão muito pior do que estão agora. Se tens 60, chegarás aos 80 e não sabes que pensão é que vais ter. O que ele nos está a dizer exatamente é que este país se torna um deserto. Aliás, o comentário que a Manuela Ferreira Leite, ao expressar, porque tinha assinado aquele apelo dos 74 personalidades da semana passada, o que ela dizia a este respeito era inteiramente verdade. Pagar a dívida pode-se pagar. Mas que país é que vamos ter quando aceitarmos estas regras destes credores? Reestruturar a dívida é precisamente, portanto, alterar as regras, impossibilitar que as regras nos matem, tornar impossível que elas destruam a democracia. E, portanto, tanto tempo depois que haja pessoas tão diferentes, tão extraordinariamente diferentes, ministros das Finanças que foram de governos de direita, pessoas que fizeram parte de governos do Partido Socialista e, sobretudo, muitas outras pessoas, enfim, de opiniões tão diferentes, dirigentes sindicais, dirigentes patronais, professores, enfim, gente tão variada como aquela, que tivesse podido dizer, há pelo menos um ponto, estamos de desacordo em tantas coisas, temos visões diferentes da sociedade, votamos em partidos diferentes, temos visões distintas sobre o futuro, mas num ponto estamos de acordo, é o ponto da responsabilidade. É o ponto de que a dívida tem que ser reestruturada. E, portanto, um governo decente em Portugal, um governo com espinha vertebral, o que tem que fazer é precisamente reestruturar a dívida. Eu creio que essa é a alternativa decisiva. Essa alternativa significa que é preciso imensa força. Imensa força. E, portanto, a outra consequência desta alternativa é que é preciso mudar profundamente a estrutura da política portuguesa.
a capacidade de representação dos eleitores, a capacidade de representação das estruturas sociais, de ação dos movimentos sindicais, de luta pela escola pública, de luta pelo Serviço Nacional de Saúde, de expressão de movimentos cidadãos vários que possam dar corpo a essa alternativa. Ganhar essa confiança é ganhar uma maioria, não é uma coisa que se faça só por proclamação ou só por vontade. É preciso juntar. E não foi extraordinário que o Primeiro-Ministro mostrasse que perante esse manifesto estava apavorado. Não foi extraordinário que o Presidente da República mostrasse perante esse manifesto como ele o tinha atingido. Não foi extraordinário, acham que é normal que um manifesto feito por cidadãos portugueses leve a Comissão Europeia a comentar o assunto, o Fundo Monetário Internacional a comentar o assunto. Até trouxeram um coitado de um ministro das Finanças da Irlanda que veio a Lisboa e lá lhe pediram para fazer um comentário sobre o manifesto e sobre a reestruturação da dívida, para ele dizer, claro, nunca. Não. Como é que é possível uma coisa dessas? É extraordinária esta capacidade de resposta que prova exatamente que esse é o ponto. Essa é a questão. É ela que vai decidir se nós podemos ter recursos para o que conta, e uma economia que conta é uma economia que cria emprego. Cria emprego. Há 1,5 milhão de pessoas que não têm Portugal. Portugal falhou-lhes. Não tem Portugal. Criar emprego é isso mesmo. É investimento. É ter recursos. É diminuir o número de alunos por turmas. Ter mais professores. Custa ouvir para muitos. Mas mais gastos públicos para ter melhores escolas, ou para ter pessoas que se possam formar nos hospitais, ou para ter segurança social que devolva aquilo que foi tirado aos reformados, são gastos públicos, pois são os que são necessários. É a democracia com responsabilidade. É isso mesmo. Para isso é necessário cortar nos juros da dívida, é isso que nós devemos fazer. Há, portanto, um contexto deste conflito que é o que o torna mais difícil de todos. É que este agora é um conflito contra o poder mais poderoso. Porque tudo é um conflito com o capital financeiro. Passos Coelho é o capital financeiro. E os que queiram governar como ele são parte do capital financeiro. Eu fiz com um conjunto de amigos, de colegas, um trabalho que vai sair num livro daqui a pouco tempo, que é um estudo sobre a burguesia portuguesa, e queria evocá-lo só para vos dar um dado, que é este. Nós fizemos um levantamento de todos os governantes portugueses dos governos constitucionais, de todos os partidos. São 776 ministros e secretários de Estado. E fomos ver o que é que eles tinham feito antes de irem para o governo e depois de saírem do governo. Não vos surpreenderei dizendo que para quase todos eles, para uma boa parte, uma percentagem elevadíssima, a presença no governo foi um instrumento de cooptação social e de promoção social, de escala social assinalável. E se contamos dos 776, aqueles que agora trabalham, ou já trabalharam, no caso de estarem reformados, em empresas de parcerias público-privado, ou em empresas do PSI 20, ou em empresas do setor financeiro, são mais de metade dos governantes portugueses. E, portanto, nós percebemos perfeitamente porque é que nenhum governo, com estas características, com esta forma que nós temos hoje nos governos, jamais tocará nas parcerias público-privado. Porque eles estão lá. É deles. É para onde eles vão. É deles. Faz parte da estrutura social. Porquê é que não alterarão as regras do imposto que incide sobre as empresas do PSI 20? Porque são eles. São eles. Porquê é que não tocarão nos juros da dívida e não tocarão nas condições do capital financeiro? Porque são eles. São a mesma coisa. Fazem parte. É onde vão ter emprego. É onde vão ter uma solução. É onde vão ter o resto da sua vida. É onde vão progredir. É onde vão enriquecer. É onde vão exercer o seu poder. E, portanto, esta capacidade de atração que as rendas, a extração do rendimento, a sociedade financeira tem sobre a economia portuguesa, determina a política. E é por isso que vos digo que ficaram tão incomodados por causa de alguma coisa, de um texto sobre a dívida. Porque o texto sobre a dívida tocou no ponto fraco deles. É onde a finança nos rouba. E não pode perder o benefício da dívida. Não pode perder o fluxo da dívida. Todos os anos Portugal paga mais do que um Serviço Nacional de Saúde só em juros da dívida. E a dívida está a aumentar, não está? Não é 129% agora? Não vai passar a 140%? Cada vez mais juros, cada vez mais dívida. E, portanto, tocar nesse ponto
É alterar as condições em que toda a política se reproduz na sua forma dominante. E, portanto, um novo mapa político é simplesmente isto. É ter a capacidade de trazer para Portugal uma vontade que queira ser maioritária de um governo que ataque a finança. E que ataque a finança atacando a dívida, protegendo, portanto, a democracia responsável. Ao falar-vos disto, eu sei que não vos estou a falar de uma escolha fácil. Sei até que ela hoje não é maioritária na população portuguesa. Embora seja muito entusiasmante ver como há pessoas tão surpreendentemente diferentes que estão dispostas a arriscar alguma coisa, e não é pouca, o ódio do Presidente, a zanga de Passos Coelho, a zanga dos conselhos de administração, não é pouca coisa. Mas estão dispostos a arriscar, dizendo que agora, nós que sempre tivemos posição diferente e que nunca dissemos isto, sabemos e dizemos-vos que é preciso reestruturar a dívida. Os que tentam fazer disto uma espécie de conversa mole, de que está bem, mas não é bem assim, tudo corre bem, tudo há de continuar, a dívida continua como vocês quiserem, estão totalmente enganados. Reestruturação quer dizer mesmo tirar ao capital financeiro aquilo que precisamos para viver, que é nosso, aliás. Significa recuperar, significa simplesmente devolver aquilo que é nosso. O que se paga a mais, a democracia que se perde a menos, tudo isso. E, portanto, a confiança que se pode ter sobre essa possibilidade de mudança depende simplesmente do aspecto mais decisivo que a democracia responsável tem, que é a vontade das pessoas, a sua capacidade de tomar decisões, a sua capacidade de reconhecer o insuportável, de não aceitar o inadmissível, de não ficarmos calados quando os nossos pais perdem as suas pensões. Que é das coisas que é talvez das divisões mais dolorosas que há na sociedade portuguesa. Esta espécie de silenciamento lento sobre o facto de se perder aquilo que é o salário deles, para o qual eles descontaram, essa perda de relação geracional. Esta hipocrisia de dizer que uns estão contra os outros, os mais novos contra os mais velhos, uns contra os outros, uns desprezam os outros, uns esquecem os outros. Não há nada de pior na desagregação da sociedade portuguesa do que a aceitação desta norma que é absolutamente inadmissível. E por isso a possibilidade de mudança está aí. Nós fizemos uma democracia responsável. Sabíamos pouco, estávamos mal preparados. Havia uma elite pequena, fechada sobre si próprio, paroquial, muito limitada. E Portugal modernizou-se imenso, entretanto, transformaram as suas estruturas sociais, uma coisa ficou sempre. Esta arquitetura do poder. São quase as mesmas famílias, são quase as mesmas pessoas, são quase os mesmos interesses, são muito mais gananciosos. Têm portagens das autoestradas, têm portagens do Serviço Nacional de Saúde, têm a privatização, que desejam a privatização de uma parte da segurança social, querem aquilo que é o mais essencial da vida de todos. E, portanto, nós que fomos capazes de fazer isso, o país que foi capaz de fazer isso, percebe que, em certa medida, o seu futuro é também o presente do seu passado. É saber se pode encontrar consigo próprio para fazer uma escolha, que seja uma escolha de decisão sobre as opções que tem para a frente. E essas opções, eu acho que voltamos sempre ao mesmo ponto. É sempre a mesma coisa. No fundo, é sempre uma questão de democracia. Nada mais do que democracia. Regra de todos, para todos e por todos. Para que todos possam ter aquilo que é essencial para viverem uns com os outros. Saúde, educação, segurança social, a possibilidade de usarem o melhor de si próprios, de poderem ter um emprego, de lutarem por um trabalho, de terem dignidade. Se a isso chamarmos democracia responsável, esse é um grande programa. Muito obrigado. Bom, obrigado. Foi um prazer ouvir esta aula. O professor Louçã dizia que não era aula, mas fez-nos aqui uma perspectiva, deu-nos uma perspectiva histórica, como é que em tão pouco tempo nos conseguiu fazer esta viagem ao longo de 40 anos.
com esta visão muito clara, esta eloquência que lhe é característica. Então, passado este ponto, íamos agora dar a palavra ao público para fazer as suas questões, para fazer a sua participação. Quem é que se quer inscrever? Em primeiro lugar? Eu propunha que fizéssemos conjunto de 3, não é? Três perguntas. Certo. Muito obrigada. Boa noite. Teresa Serranho. Eu gostei muito de ouvir. É claro que, se calhar, expôs de uma maneira eloquente aquilo que nós todos sentimos na pele. Mas não falou nem de corrupção, nem da inoperância da nossa justiça. E gostava que se pronunciasse um pouco sobre isso, se pudesse. Obrigada. Mais questões? Também gostava de fazer uma pergunta que é, neste percurso de 40 anos, qual foi o momento em que nos espalhamos? Qual foi o momento da derivação ou desta quase que inevitabilidade do momento em que nós estamos e o que é que, como dizia um cartaz logo a seguir ao 25 de Abril, que eu gostava de reaproveitar e pôr aqui, que é um grande ponto de interrogação e que dizia, e agora? Quem é que... Portanto, a minha questão era essa. Em que momento histórico destes 40 anos, considera que foi um momento da deriva? Muito boa noite. Eu gostei imenso, porque a senti no coração, quando o Francisco Louçã falou que é uma questão de vontade. E, de facto, é um salto. E eu tento ter o feedback e olho para os meus amigos, para a minha família. E tudo. Sim, senhor, isto é uma questão de vontade, nós estamos de acordo. Nós estamos aqui assim, parecemos sapos arrojados por chão, já com o peito em sangue. Como é que a gente se safa disto? Isto é uma questão de vontade. Vontade há! Mas depois, e a gente depois precisa de dinheiro, quem é que nos empresta? Então, e depois a gente... E eu entendo, eu acredito que nós temos um país que tem a obrigação de dar o pilar do sustento, da educação, mas fundamentalmente eu gosto quando me sento ter a certeza que pelo menos há um prato de sopa e um pão, como eu comi, com a sede do meu ano de 56, na cantina, que a gente comia um bocadinho de pão escuro e comia uma sopa de feijão todos os dias, no cabeleireiro, mas pelo menos tínhamos uma sopa e um bocado de pão escuro. E é isso, e não é pernicente. Gostava de recalcar esta barreira. As questões? Sim, bom, suponho que haverá muito mais gente que queira fazer os seus comentários. Não se sintam obrigados a fazer perguntas, eu tenho muito gosto em ouvir-vos, é para isso que estou aqui. Teresa, sobre justiça e corrupção, não falei sobre isso, na verdade não falei também das relações europeias, enfim, é muito preocupante o que está a passar. Queria só dizer uma palavra sobre isso, porque ontem o Presidente fez o seu roteiro sobre as luvas brancas que deveriam ser usadas na campanha eleitoral. Eu também prefiro uma campanha que se discuta sem grandes crispações, mas reconheço que as pessoas têm muitas razões para estar zangadas e acho que o que seria estranho é que não o estivessem. Agora, o Presidente chamou a atenção para uma coisa que eu queria citar a propósito das relações europeias, que é a importância que ele atribui a um acordo com os Estados Unidos sobre o comércio livre, que tem sido defendido no Parlamento Europeu por muitas forças diferentes, do centro e da direita, e que eu creio que é uma enorme tragédia para a Europa. E, aliás, creio que nós devemos olhar para o que se está a fazer na Ucrânia para perceber como uma das fronteiras em que os Estados Unidos vão usando a Europa para o seu trabalho de conflito e para a sua absorção em perigos internos essencialmente provocados do exterior e exagerados do exterior neste contexto. Um tratado de comércio livre com os Estados Unidos
Quer dizer que a Europa abdica de todas as regras que nos permitem impor as escassas normas de proteção ambiental, ou de proteção animal, ou de proteção do consumo que nós hoje usamos. Podemos ter carne com hormonas, porque é assim que os Estados Unidos as fabricam, ou podemos ter transgénicos que são proibidos na Europa, mas que, evidentemente, se fizerem parte dos cereais ou da soja que são exportados dos Estados Unidos, têm que ser aceitos porque são mercadorias dos Estados Unidos num contexto de comércio livre. E, portanto, estão a ser tomadas decisões que são, de facto, muito importantes. Não são só a continuidade da Troika, é a continuidade de processos de investimento que permitem regras como esta. Uma determinada empresa, é uma regra que é defendida pelas grandes empresas internacionais desde há muito tempo e que nunca foi aceita até agora. Se uma empresa quer investir num país e se este país tiver regras ambientais que prejudiquem a rentabilidade do seu investimento, porque, por exemplo, obrigam a necessidades de investimentos de proteção do ambiente ou da floresta ou do que seja, essa empresa passa a ter o direito de processar esse país por danos nos seus lucros vindouros. É preciso muita imaginação para chegar a uma coisa destas. Eu acho maravilhoso deste ponto de vista. É uma prova que o engenho humano é absolutamente ilimitado. Isto estava previsto num tratado que fracassou há uns anos atrás, chamava-se AMI, Acordo Multilateral para o Investimento, e que foi denunciado e a Europa teve que recuar, porque havia uma negociação secreta sobre isso. Bom, e agora esta negociação vai exatamente no mesmo sentido. Portanto, um dia os Estados Unidos querem produzir cloro, uma empresa americana quer produzir cloro nas Caldas da Rainha ou em Óbidos, e há regras ambientais que impedem ou que obrigam a que haja alguns filtros para proteger a população no caso do cloro fugir, e essa empresa pode nos processar porque estamos a diminuir a rentabilidade, porque impomos regras como essas. É absolutamente extraordinário, é disso que nós temos pela frente. Dito isto, justiça e corrupção. Eu faço um programa na SIC Notícias às sextas-feiras e falei recentemente do caso das prescrições do Jardim Gonçalves, do caso do BCP. Eu vivi muito por dentro a investigação sobre o caso do BCP porque fiz parte da comissão parlamentar. Devo dizer que foi uma experiência terrível, porque foi estranho que o Parlamento, na altura havia maioria absoluta do Partido Socialista, tivesse aceite uma comissão de inquérito sobre um banco. Não é costume, é terreno proibido. Mas foi aceito porque, na altura, o Jardim Gonçalves tinha saído e havia a explosão da descoberta de que grande parte do dinheiro, algumas centenas de milhões de euros de investimento tinham sido feitas por autorização do banco em offshores criados secretamente pelo próprio banco para manipular as contas do banco. E isso não era uma coisa pequena, porque os administradores, 10, se não me engano, ou 9, ganham 10% dos resultados líquidos do banco como prémio. 10%. Portanto, eles podiam ganhar num ano 40 milhões de euros. E, portanto, convinha-lhes que os resultados do banco fossem bons, não convinha? E, portanto, eles secretamente criavam empresas offshore que compravam ações do banco com empréstimos do próprio banco, porque ficava nas contas do banco como um crédito que o banco iria recuperar, claro que nunca iria recuperar, e as ações subiam porque havia muito quem os comprasse, e os resultados eram melhores e os prémios eram bons. Foi uma experiência absolutamente extraordinária conhecer esse processo. E, portanto, para mim é uma enorme tragédia, como para todos nós, percebermos que isto estava escrito que ia ser prescrito. O prazo é 8 anos, o processo começa em 2005, termina em março de 2013, o Banco de Portugal, primeiro Vítor Constâncio e depois Carlos Costa, que ele próprio tinha sido diretor-geral do BCP, que estava agora a investigar quando passou a ser governador, foram dirigindo um processo que dos 8 anos esgotou 5 em investigações do Banco de Portugal. Deixou 3 para todos os níveis da justiça, da primeira instância até ao Tribunal Constitucional. Claro que não passou da primeira instância e prescreveu na primeira instância. Quando, perante este caso, me dizem que há vários partidos que estão dispostos a alterar as regras da prescrição, eu digo-vos, para mim isso quer dizer que não vão fazer nada. Porque se alguém pensa que é mudando a lei
porque correu mal num caso judicial, então está a gozar connosco. A lei tem que ser feita para dar todas as condições à defesa, porque a defesa tem os direitos de ter as melhores condições, e se quiserem empastelar o processo, bom, farão no contexto da lei, é para isso que existe uma lei, e dá as melhores garantias de que a investigação pode ser feita no prazo certo para que o juiz, o tribunal, possa decidir entre a defesa e a acusação quem é que tem provas de facto e provas de direito para poder tomar uma decisão. Pensar que se responde a estas dificuldades alterando ou julgando com regras da lei é simplesmente fugir à realidade. É absolutamente evidente para mim, e é a minha batalha desde há imensos anos, que só há uma forma de combater a corrupção. Só há uma. É ir ao dinheiro, ao registro do dinheiro. Acho inaceitável que seja sempre recusado, e várias vezes propus, e tantas vezes discuti com presidentes da República, com procuradores-gerais da República, tentei convencer outros partidos para que houvesse um acordo para que fosse abolido o segredo bancário. O segredo bancário quer dizer que só se tiver desconfiança é que a Justiça pode pedir informações sobre uma determinada conta. Ora, nos Estados Unidos, sabem como funciona? Um agente tributário, um inspetor tributário, quer saber o que é que eu recebi o mês passado e vai diretamente à minha conta e fica a saber. E eu acho muito bem que ele saiba. Acharia mal se isto significasse que eles soubessem que é que eu gasto o dinheiro, porque isso é comigo. Eu posso gastar o dinheiro em chocolates ou em qualquer parvoíce, mas isso é comigo, ele não tem nada a ver com isso. Mas ele tem o direito de saber como é que eu ganhei dinheiro, porque é aí que está o dinheiro da corrupção. Pois se alguém tem na sua conta, recebe o salário mínimo nacional e recebe 1 milhão de euros por mês, não vale a pena perguntar ao cavalheiro de onde é que veio o dinheiro? Que tia rica é essa que morre todos os meses e que lhe deixa uma herança todos os meses? Bem, as faturas ajudam, percebe? As faturas ajudam, mas é do ponto de vista do controle das empresas, não é? Agora, eu digo das pessoas mesmo, das pessoas mesmo. Umas pessoas têm pensões, outras têm salários, outros têm rendimentos, outros têm propriedades da terra, outros têm dividendos. Há várias, tantas formas legítimas. A herança da tia é uma forma legítima de rendimento, claro que é. Claro que é. Mas desde que seja justificado. O que quem recebe dinheiro da corrupção não pode justificar é porque é que compra um Lamborghini. Ou porque comprou uma casa que não corresponde ao seu rendimento. Isso é que não pode justificar. Portanto, se queremos atacar a corrupção, temos que fazer como se faz nos países onde há alguma eficácia deste ponto de vista. Não é total. Pode haver gente com malas de dinheiro, que não entrou na conta bancária, não é? Bom, mas algumas vezes vai comprar um carro, e se comprou um carro está o registro do carro. E se comprou o carro tem que saber como é que comprou o carro. Portanto, é muito simples fazer isto deste ponto de vista, protegendo as pessoas, respeitando as pessoas. Nós temos de saber de onde vem o dinheiro. Não é em que é que ela faz as suas compras. E esta regra é o que se aplica na maior parte dos países europeus. Em Portugal não se consegue que isto seja aplicado. Evidentemente os bancos não querem. Claro que não. Lembram-se que o Ricardo Salgado Espírito Santo, o ano passado, esqueceu-se de 10 milhões de euros na sua declaração de IRS, declarou 1 milhão, a cabeça já não é o que era, tinha recebido 11 milhões. E de que é que ele tinha os outros 10 milhões? Bom, aparentemente porque tinha recebido uma comissão de um empresário do imobiliário que tinha uma operação em Angola e que lhe pagou o resto. E ele esqueceu-se de declarar. Bom, o empresário zangou-se com ele, as autoridades angolanas zangaram-se com ele, há aqui um grande imbróglio. O facto é que chegou a informação de que ele tinha recebido os 11 milhões e não 1 milhão. Mas é claro que se houvesse controle bancário nós saberíamos disto. Não havia nenhuma hipótese de escapar. Nenhuma hipótese de escapar. Implica controle de transferências internacionais, não é? Implica tudo isso. Portanto, acho que o combate à corrupção, no dia em que ouvirmos todos que há uma maioria no Parlamento para acabar com o segredo bancário e utilizar instrumentos fiscais efetivos, respeitadores e eficientes, então percebemos que é dado um golpe de morte na corrupção. Um golpe de morte. Haverá coisas, haverá crime, mas, enfim, preparámo-nos para o combater. Tudo o que é dito agora, com fraqueza, a seguir o rendeiro ainda vai dizer que é prescreve. Há aqui? Não, mas ouça, as pessoas podem ter ambição e não ter corrupção. Não, com certeza. Há pessoas que podem querer ter um posto mais, chegar a um posto mais avançado na sua carreira. Isso é ambição. Todas as pessoas querem progredir. Pode-lhe chamar ambição ou não. A ambição pode ser um termo... Pronto. Bom, mas a corrupção é dinheiro de qualquer modo, e essa é a minha opinião.
Pergunta ao Nicolau quando é que falhámos. Bom, é muito difícil fazer essa apreciação. Eu creio que no que hoje são os nossos problemas, o nosso maior erro foi ter privatizado o sistema financeiro. Ter permitido que houvesse um sistema com um poder gigantesco, que pode cooptar o sistema político, que pode dominar a economia nacional e que não corresponde às necessidades do país. Quando nós precisamos que haja investimento, eles põem o dinheiro lá fora. Quando precisamos que haja crédito, para que as empresas e as sociedades e as pessoas possam, enfim, viver em condições normais, eles fazem taxas de juros exorbitantes. Quando Portugal está em grandes dificuldades, emitem dívida pública em valores caríssimos. O ano passado, o BES e o BPI, juntos, ganharam 1.000 milhões de euros em operações de dívida pública portuguesa. Perdão, há 2 anos. Há 2 anos, em 2012. Ganharam 1.000 milhões de euros, o equivalente à conta dos submarinos. Não é uma conta pequena, como bem sabemos. Bem apetitosa que ela é. 1.000 milhões de euros. Ganharam, lucraram, ao comprar e vender contra Portugal os títulos da dívida portuguesa. E, portanto, eu creio que esse foi um erro. Quando nós medimos as nossas dificuldades, o que nós hoje precisávamos é ter alavancas para dizer, sim, senhor, o país precisa que haja investimento, portanto, precisa de utilizar aquilo que pode ter, não podemos usar a especulação, temos que usar para a economia. Creio que esse é um aspecto decisivo. Bom, depois eu já me referi a um fracasso, acho que 2011 foi um fracasso. Acho que aquele era o momento de dizer, é preciso acabar com a dívida. É preciso alterar estas condições. É preciso fazê-lo agora. Bom, vamos tentar. Quer dizer, hoje há uma pressão maior para que isso seja feito. O Governo não aceita, como é evidente. Enfim, o Partido Socialista, como sabem, algumas pessoas disseram que concordavam, e até algumas assinaram, o Eduardo Ferro Rodrigues, o João Cravinho, algumas outras pessoas. Enfim, embora oficialmente o Partido Socialista se oponha a essa orientação. Mas veremos o que é que vai decorrer. Eu acho que é preciso que isto transforme as condições da decisão política para que se possa fazer estas escolhas. Bom, e finalmente, sobre a outra questão, sobre a questão da vontade, eu acho, eu só posso reafirmar o que disse e o que o meu amigo disse também, acho que estou inteiramente de acordo. Só diria uma palavra sobre essa coisa do precisamos de dinheiro. Eu estou a trabalhar com um conjunto de economistas na sequência deste apelo que fizemos sobre a reestruturação da dívida para apresentar um plano técnico fundamentado, detalhado, não é só uma expressão de ideia política que juntou aquelas pessoas tão diferentes. Enfim, houve muita gente que ficou surpreendida e até disse algumas graças como é que pessoas tão diferentes se podem juntar. Bom, só se juntam porque têm aquele ponto de acordo. E é assim que devemos fazer. O esforço é assim. Se temos um ponto de acordo, paciência. Eu nunca apoiei o Bagão Félix como Ministro das Finanças. Nem apoiei nunca a Manuela Ferreira Leite. Tive combates épicos com a Manuela Ferreira Leite. E, no entanto, fico satisfeito por eles estarem também naquele documento. Como fico muito satisfeito por estar o Ferro Rodrigues, ou o Manuel Carvalho da Silva, ou tanta outra gente. Alguns são meus amigos, outros são meus adversários. Não importa nada. Aquele é o ponto que junta aquelas pessoas. E eu acho que aquilo corresponde à necessidade do país. Agora, estamos a tentar fazer um esforço, enfim, com alguns economistas de topo em Portugal, para dar corpo àquela proposta, sabendo como é que podia ser feita então aquela negociação. O que é que ela tinha que conseguir? E o que espero que possamos provar é que se os juros fossem como nós queremos exigir que seja, como um governo razoável, sensato, deveria exigir que fossem, juros ao nível do custo do financiamento, quer dizer 1%, e se os prazos fossem de 40 ou 50 anos, isso alteraria de tal modo as condições do fluxo de pagamentos e das amortizações que Portugal não precisaria de financiamento externo. E esse é o nosso objetivo, é que Portugal deixe de precisar de financiamento externo. Ou seja, crie condições para que a sua economia, com as suas exportações, com a sua atividade económica, com a sua expansão económica, possa viver sem financiamento externo, ou seja, sem déficit da balança de pagamentos. Pode ter déficit comercial, porque há coisas que nós importamos e não produzimos. Podemos produzir mais coisas do que aquelas que produzimos. Podemos substituir importações. Exatamente, é muito útil fazê-lo. Também podemos melhorar as exportações, mas, enfim, há coisas que nós não vamos fazer. Enfim, nós nunca vamos ser sempre um país subcontratado na produção automóvel. É duvidoso que haja uma marca automóvel portuguesa que seja importante a nível internacional. Enfim, não temos tecnologia importada, portanto não temos capacidade para fazer uma multinacional do automóvel. Mas há coisas que vamos importar sempre.
E, portanto, podemos ter algum déficit comercial, mas podemos ter uma balança de pagamentos que seja equilibrada. E, portanto, nós temos que estar na situação em que não precisamos de dinheiro emprestado para poder ter uma economia virada para as pessoas. Estamos muito próximo disso, aliás, por via da recessão. Se recuperarmos da recessão, ou seja, se devolvermos pensões, o que quer dizer que a despesa do Estado aumenta, se for possível devolver as pensões, então aumenta a despesa do Estado em segurança social, ainda bem, ainda bem. Se for possível melhorar os serviços públicos, também aumenta a despesa, mas também é certo que há enormes revoluções fiscais que nós devíamos fazer. Eu não acho normal que uma empresa, e particularmente as grandes empresas podem aproveitar isto como uma pequena empresa não pode, possa pôr como custo fiscal os seus prejuízos dos anos anteriores, mesmo 5 anos antes. E, portanto, se tem lucros, abate dos lucros uma parte importante do imposto que devia pagar, ou dito por outras palavras, nós pagamos o imposto que a empresa não pagou porque num determinado momento teve prejuízo. Mas se nós estivermos desempregados, não vamos deduzir aquilo que pedimos emprestado no ano em que estávamos desempregados no imposto do IRS do ano seguinte, pois não. Portanto, tem que haver algumas regras que, claro, sejam viradas para proteger o investimento. Acho que isso é muito importante e a política fiscal sobre empresas deve considerar isso, mas que não crie tais deduções, isenções e proteções que torne tão desfavorável a situação das pequenas empresas quanto favorável a posição das grandes empresas. E, portanto, essa diferença tem que ser feita para que nós possamos ter uma economia sustentável. Mas haverá outras questões, certamente. Boa noite, Francisco. Gostei muito de ouvir e queria perguntar o seguinte. Aqui um exercício que eu há que tempos que ando a pensar nele e que gostaria de perguntar. As coisas essenciais que o homem tem para sobreviver é, em grande parte, ter habitação, que nós temos, estruturas para habitação e infraestruturas, e ter com que se alimentar. Essas são as necessidades básicas. Ora, vamos supor que aparece um governo que consegue exigir, e penso que qualquer governo o terá que fazer, e portanto está na mão de um governo exigir a reestruturação da dívida, e que consegue simultaneamente investir na agricultura, tornando-os em termos alimentares, de alguma maneira, autossuficientes. Nas pescas e nas indústrias do mar, tornando-nos autossuficientes. E que simultaneamente aposta nas indústrias agroalimentares e consegue resolver de alguma maneira a nossa dependência da energia dos fósseis do petróleo. Seja a energia hidráulica, seja a energia das ondas, que há um governo que consegue pôr-nos nesta situação. É evidente que uma sociedade complexa como aquela que nós temos, as pessoas exigem outras coisas. É evidente, isso é uma evidência. Agora, não poderemos nós, é a pergunta que eu te faço, nós chegarmos a uma situação em que, havendo, por exemplo, 80% ou 90% da população que tem carências alimentares enormes, chegar a uma situação em que tenhamos que partir para uma base destas? Era a pergunta que eu aqui deixava. Boa noite. Eu posso fazer 2 perguntas. A primeira é Portugal e a União Europeia, que futuro? E a segunda, lembrando-me que a dívida pública japonesa está praticamente nas mãos dos japoneses, porque é que a nossa não pode estar nas nossas mãos e sai para o estrangeiro? São as 2. Não sei se mais alguém... Sim, muito obrigado. Bom, é claro que há uma enorme potencialidade nas pescas, tem vindo a ser desperdiçada,
e há uma enorme potencialidade, tanto nas indústrias agroalimentares como no setor da produção agrícola, é inteiramente verdade. Apesar de tudo, não é um setor que eu conheça especialmente, portanto, eu não sou um especialista disso e, portanto, não quero, enfim, não sei se haverá especialistas desta área na sala, enfim, eu conheço alguns com quem tenho trabalhado, mas não é o meu caso e, portanto, eu não quero meter foice em seara alheia. Mas, tanto quanto eles me dizem, Portugal é um país que pode ter um grande desenvolvimento agrícola, pode ter um desenvolvimento florestal, pode aproveitar melhor a biomassa, pode aproveitar fontes de energia, mas nós não temos terras muito férteis. Não nos podemos comparar com a Alemanha ou com a zona da Europa Central, que são as terras mais férteis da Europa. E, portanto, a produtividade agrícola será sempre prejudicada por isso. Enfim, temos outras vantagens e temos outras produções que eles não têm, porque o clima é diferente, é muito melhor, e ainda bem, mas temos algumas limitações. E, portanto, é provável que na sofisticação do consumo atual e na diversidade do consumo atual nós precisamos sempre de importação alimentar. Isso não é em si próprio um problema, porque Portugal precisa ter uma balança que tenha fluxos de rendimentos que sejam razoavelmente equilibrados e pode importar algumas coisas e exportar outras. Portanto, nós não temos que importar tudo, devemos produzir e não importar aquilo que possamos produzir, mas há condições para que possamos trocar umas coisas por outras. O mesmo sobre a energia fóssil. Nós dependemos muito da energia fóssil ainda. Portugal tem um grande desenvolvimento de energias renováveis, é verdade, nos últimos anos houve um bom progresso a esse respeito, muito interrompidos por este governo, mas houve um bom progresso. Agora, por maior que seja o desenvolvimento das energias renováveis, há problemas que elas ainda não estão em condições de resolver, porque a nossa dependência dos combustíveis fósseis é a dependência do sistema de transportes. E o sistema de transportes privado, o automóvel, pode ser elétrico, pode ser híbrido, mas os automóveis elétricos ainda não estão suficientemente difundidos, os híbridos ainda dependem da gasolina e, portanto, nós não estamos em condições a curto prazo de substituir o parque automóvel por parque elétrico ou híbrido com muito pouco consumo de gasolina. Portanto, nós teremos um enorme consumo de gasolina durante, enfim, o horizonte tecnológico imediato que estamos a ver. Talvez no futuro isso possa mudar e, oxalá, Portugal se continue a preparar bem para ter energias renováveis. O fotovoltaico é importante, mas, enfim, o mais importante de todo vai ser o hidroelétrico, enfim, algumas coisas desse ponto de vista. Portanto, um governo que atuasse energicamente deste ponto de vista podia conseguir algumas alterações estruturais. Um exemplo é o transporte nas grandes cidades. O transporte nas grandes cidades devia ser basicamente eletrificado ou usar energias renováveis, biomassa ou outras coisas nos autocarros. Isso era possível. Era possível melhorar o sistema de transportes de tal modo que se tornasse um desincentivo para alguns dos trajetos em automóvel pequeno. E com conforto, desde que se dê o conforto às pessoas. Sobretudo sobretudo dos comboios a nível do conjunto do país, mas enfim, estamos a fechar ferrovias, como nós sabemos. Não é? Portanto, e tudo isso é possível. Agora, o problema de um governo que faça uma reestruturação da dívida é o curtíssimo prazo. É no curtíssimo prazo que ele vai levar uma pancada. E essa pancada é os credores quererem reagir. Portanto, há duas hipóteses. Ou nós chegamos a um acordo com eles sobre novas taxas de juro, ou não chegamos e é preciso fazer um braço de ferro. E se for preciso fazer um braço de ferro, é preciso dizer, muito bem, se não querem baixar a taxa de juro para aquilo que vocês pagam, ou próximo do que vocês pagam, nós suspendemos o nosso pagamento até chegarmos a algum acordo, senão suspendemos. Coisa que muitos países fizeram, diga-se de passagem, e fizeram muito bem, inclusive países há 10 anos atrás, com enorme sucesso, inclusive países europeus. Agora, isto é um conflito. E para conflito é preciso fazer braço de ferro. É preciso ter força. E essa força depende unicamente de uma coisa, unicamente, vontade popular, capacidade de resistência, decisão. Ou seja, a Merkel tem que receber um telefonema de um primeiro-ministro eleito por gente que sabe o que quer e que na noite da sua tomada de posse lhe diz à minha amiga, olha, agora isto acabou, tem que ser diferente. Portanto, eu tenho estas condições, muito boa vontade para negociar, ou aceitam ou não aceitam. E se não aceitam esta negociação e fazemos-la de bom grado, mas tem que ter um objetivo que é não continuamos a pagar o que estamos a pagar. E, portanto, fazemos acertos sobre os juros, fazemos acertos sobre os prazos de pagamento, porque nós precisamos de dinheiro para investir e para criar emprego. E isso são decisões nossas, não é uma troika que decide. Não há nenhum programa, somos nós que decidimos. E se não aceita, utilizamos o dinheiro que temos, em vez de pagar os juros, e utilizamos para isto. Tudo isso implica uma enorme força de vontade,
uma enorme decisão. Outros governos já o fizeram. O manifesto dos 74 até dá o exemplo de acordos que foram feitos neste sentido, que foi o caso da Alemanha, que foi protegidíssima. Os Estados Unidos, em 1953, queriam anular toda a dívida externa da Alemanha. Toda. Alguns países europeus é que não quiseram. Porque tinham sofrido muito com a ocupação da Alemanha, não é? Portanto, achavam que a Alemanha lhes devia pagar o que tinha destruído. Coisa que nunca pagou, mas, enfim, uma pequena parte foi paga ao longo do tempo, em condições que não destruíam a Alemanha. A Alemanha recuperou, até pelo contrário. Mas vejam como as coisas são. A Alemanha foi um dos países que beneficiou desse acordo. Portanto, eu creio que esse problema do curto prazo é o problema decisivo deste ponto de vista. Isto está um pouco relacionado com a sua primeira questão sobre o futuro da relação de Portugal com a União Europeia. Acho que depende disto. Acho que a União Europeia só nos tem feito mal. Tem-nos feito muito mal. Nós temos alguns benefícios de facto de estarmos na União Europeia, é verdade. É verdade. Viagens sem passaportes, termos a mesma moeda, teve grandes desvantagens, mas também teve algumas vantagens. Bem, não pagamos câmbios, os juros passaram a ser mais baixos, é verdade. Não temos inflação. Portanto, temos algumas vantagens. Agora, quando começou a crise, que vem dos Estados Unidos, não é? Da crise do subprime, da crise financeira dos Estados Unidos, e depois se propaga na crise europeia, e, portanto, em todos estes países, incluindo em Portugal, e os Estados reagem, aumenta a dívida pública, aumentam os déficits. A Irlanda pôs 30% do produto nos seus bancos. Portugal pôs 6 mil milhões. E, portanto, interveio, enfim, houve intervenções massivas do ponto de vista, já para não falar no BPN, não é? E noutros casos assim. Portanto, quando este processo começou, o que a União Europeia nos fez foi o pior que se poderia fazer. Foi a pior resposta que se poderia imaginar. E quando este manifesto dos 74 fala de recusamos a austeridade curativa, a austeridade não cura, a austeridade destrói, porque a austeridade desemprega, destrói empresas, elas fecham, não voltam a abrir, as pessoas perdem trabalho, têm 40 anos ou 45 ou 50, não sabem se vão voltar a trabalhar, têm 20, não sabem se vão começar a trabalhar. Hoje foi divulgado um outro manifesto de apoio a esta nossa iniciativa, de economistas internacionais. Eu trabalhei um pouco sobre isso com o João Cravinho e encontramos, eu devo dizer, o manifesto foi feito num dia. Terça de manhã mandámos para os nossos colegas internacionais, quarta de manhã, ontem, estavam as assinaturas feitas. E encontramos, para nossa surpresa, pessoas que não esperávamos, um antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas, que assinou o manifesto, atualmente professor numa grande universidade americana. Ele é latino-americano, mas ensina nos Estados Unidos. Um membro do Comitê de Avaliação do Fundo Monetário Internacional. Vários peritos do Banco Mundial. Diretores das maiores faculdades do mundo. Editores das principais revistas científicas em economia. Porque eles estão de acordo connosco numa coisa. Que é que esta ideia da austeridade que cura, que foi que a União Europeia aplicou, e que a Troika aplicou, é um disparate. E é um disparate perverso, destrutivo. A ideia de que há uma recessão expansionista, uma recessão que ajuda a sair do buraco, que é preciso cortar, isto é como na cirurgia, vamos tirar aqui o estômago e vai ser uma maravilha os repastos que vamos comer depois. Esta ideia é um disparate completo, Vejam só, eles estão a dizer a Portugal que é aumentando os impostos e reduzindo os salários das pessoas, ou seja, reduzindo o poder de compra das pessoas, que se vai pagar juros externos. Ora, pagar juros externos só se paga com exportações, com fluxos externos. Não se paga reduzindo. Se as pessoas têm menos dinheiro, vão pagar menos impostos. Portanto, o percurso que nós vamos ter é, quanto mais austeridade, maior déficit, porque diminui as receitas do Estado. É claro que diminui as receitas do Estado, portanto o déficit aumenta. E depois vamos cortar a seguir nas pensões. Está bem, mas as pensões não pagam imposto. Significa que compram menos e, portanto, há menos atividade na economia e menos emprego na economia e, portanto, mais desempregados que não pagam impostos, mais reformados que pagam menos impostos porque têm menos, tudo é a diminuir. A austeridade não cura. E, portanto, é isto que junta estas pessoas. E a União Europeia impôs-nos esta política. E, portanto, tudo o que fez desde que começou esta crise foi prejudicial a Portugal. E é por isso que eu percebo que haja tanta gente que esteja tão zangada com estas figuras, a Merkel, o Durão Barroso, preocupada com o que se passou com o Hollande. O Hollande prometeu há um ano atrás mudar a União Europeia. E nós poderíamos pensar o que pensássemos dele, temos mais simpatias pelo Partido Socialista ou menos, mas a França é um país grande. A França é o país
o segundo país mais importante da União Europeia. A Alemanha não fazia nada sem a França concordar. Tudo na União Europeia era feito entre a Alemanha e a França. Eles concordavam e propunham juntos. E, portanto, quando o Hollande ganha com uma proposta à esquerda, com a confiança de que imposto sobre os ricos, fim dos abusos do setor financeiro, novo tratado orçamental e acabar com o que nós tínhamos, impor à Merkel estas regras, havia boa razão para ter algum crédito sobre que aquilo ia acontecer. Bom, vejam o que se passou. Vejam o que se passou. O homem meteu o rabo entre as pernas. Está a fazer coisas em França que o Passos Coelho não conseguiu fazer em Portugal. Lembram-se há um ano atrás da TSU, aquela alteração da TSU. Em Portugal não passou. Não passou. Ninguém quis, toda a gente percebeu que era impossível. Houve uma manifestação gigantesca em todo o país. E em França, o Hollande já fez a alteração da TSU para entregar aos patrões aquele mesinho de salário dos trabalhadores. E, portanto, tudo piora na União Europeia deste ponto de vista. Eu creio que nós precisamos de uma política europeia. Precisamos. Não devemos desistir da cooperação com os que estão preocupados com o desemprego na Grécia, ou em Espanha, ou em Itália, ou em França, ou na Alemanha. Eu fico muito contente porque neste abaixo-assinado de hoje há muitos grandes economistas alemães que vieram assinar isto connosco. Ou seja, quiseram mostrar que não aceitavam o que estava a passar. Mas nós temos uma guerra contra esta forma de dirigir a União Europeia. E isto só nos prejudica. Sobre o Japão. O Japão é verdade, o Japão tem uma dívida externa pública muito maior do que a portuguesa, 200%, mas como disse bem, é uma dívida são os japoneses que emprestaram dinheiro, e depois tem uma outra particularidade, a dívida externa japonesa é na moeda japonesa, em ienes. A nossa dívida é em dólares e sobretudo em euros, que não são moeda portuguesa, não é? Nós não decidimos sobre o euro, e portanto eles decidem. E, portanto, a inflação desvaloriza a dívida, a emissão monetária paga a dívida, eles têm instrumentos que nós não temos. Agora, também é certo que há uma coisa, é que o Japão, como é um país que tem um nível per capita muito maior do que nós, tem mais poupança. E, portanto, eu acho que o que porventura estará implícito na sua pergunta, e se for isso eu digo já que estou de acordo, é que tinha muito mais sentido protegermos-nos com uma dívida colocada em Portugal do que no estrangeiro. Absolutamente. Absolutamente. E é uma estupidez que tenha havido tantas restrições aos certificados do Tesouro. Claro que sim, sim. Sim, bastava que o Governo promovesse os certificados do Tesouro com a taxa de juros que está a pagar aos estrangeiros ou um bocadinho abaixo, era muito melhor que um depósito a prazo, não é? Hoje quem tenha 10.000 euros, imagina uma pessoa que tem 10.000 euros, vai pôr num depósito a prazo, não ganha nada, até perdeu. Portanto, se pusesse em certificados do Tesouro, ganhasse 3% ou 4%, era imensamente vantajoso para ele e o Estado que recebia esse dinheiro não tinha que pedir emprestado esse dinheiro a 5% ou 7% como havia há uns meses atrás ou há uns anos atrás. E, portanto, era vantajoso para todos, não é? E protegia-nos muito mais. Agora, também é certo que não seria suficiente com o desequilíbrio da balança de pagamentos que nós tínhamos até agora, porque as famílias portuguesas têm pouco dinheiro para poupar, têm menos dinheiro ainda agora, têm menos dinheiro e, portanto, isso avançava um bocadinho, dava um sentido às coisas, mas não era uma solução suficiente, não é? Faltava alguma coisa. E, portanto, nós precisamos de ter este corte na dívida para poder aguentar esta coisa. Bom, então está na hora de terminar a nossa aula. País de? Eu não sei se houver ainda mais alguma questão, podemos... Vamos... Além desta, com certeza. Sim, vamos terminar. Para terminar. Então ficam 3 e terminamos as questões, está bom? Já fez. Francisco, gostaria que comentasse em relação à atribuição dos fundos comunitários que estamos à espera neste momento. Daquilo que eu sei, este pacote de fundos comunitários que vem a caminho vão ser atribuídos sobretudo para facilitar a transação dos bens transacionáveis, portanto os bens de exportação, e iremos ficar praticamente sem margem de manobra para aplicar os fundos comunitários como antigamente tínhamos liberdade para escolher, por exemplo, para a construção do novo hospital,
para a reconstrução de escolas, como esta belíssima escola em que estamos. E qual é a tua opinião sobre isto e o que é que podemos fazer localmente para transformar isto de outra maneira, não é? Olá, boa noite. Obrigado por este bocado. É bom estar aqui a ouvir estas coisas, mas eu queria colocar uma questão mais prática como eleitor. Já sabemos que a luta, as manifestações, e eu já participei em várias, e no final não se discute a essência do que nos levou à manifestação, mas só se discute que foram muito bem comportadinhos, foi fantástico, e daí não sai absolutamente nada. Aliás, como em outras situações, discute-se o segredo de justiça ou não, e a essência da coisa, esquecemos-nos todos e ficamos a discutir aquilo. Em termos políticos e enquanto eleitor, eu tenho um problema, que é, na prática, eu percebo bem que nós estamos a negociar, não sei com quem, mas é com os mercados, pronto, estamos a negociar com os mercados e queremos outros juros, queremos prolongar a dívida, mas eles não aceitam. E eu percebo que para haver negociação tem de haver vontade das duas partes. Há pouco disse que era preciso ter coragem. E aqui é que bate o ponto. Onde é que está a alternativa? Há pouco falou de um estudo técnico que vai dizer, ok, eu fico à espera, porque nós temos necessidade disso. Nós estamos à toa. Nós sabemos claramente que com quem negociamos não quer negociar de outra maneira, mas nós não estamos a ver muito bem qual é a outra alternativa. E depois, parece-me que há alguma falta de clareza. Eu, nas suas palavras, em resposta aqui a uma pergunta sobre quando é que isto começou a correr mal, não foi bem assim, mas é essa a ideia, e talvez na privatização da banca, então nós não devíamos ter entrado na União Europeia. Sim ou não? Porque se nós vamos negociar e nos dizem nessas condições vocês têm que sair, nós estamos preparados para sair ou não? O povo português aceita sair da União Europeia, as cartas podem ser postas em cima da mesa, aí temos outro problema. É sempre que alguém pergunta, e se nós sairmos da União Europeia? Dizem, isso é um problema enorme. Mas são aquelas pessoas, as pessoas que dizem isso são aquelas pessoas em que ninguém acredita. Porque nós não acreditamos na grande maioria das pessoas. E, portanto, se sair da União Europeia é um grande problema, se está na União Europeia dependemos da senhora Merkel, então qual é o caminho? Mas claro, tão claro como é claro que nós para negociarmos com quem nos está a emprestar dinheiro estamos praticamente nas mãos deles. Desculpem a minha veemência, mas é aqui neste ponto que reside também a grande mobilização ou não mobilização, porque nós não nos conseguimos mobilizar em torno do desconhecido, em torno daquilo que não sabemos. O que é que poderá acontecer? Peço desculpa pela veemência, obrigado. Francisco, posso? Nós estamos nesta casa, acho que a questão coloca-se, não é? Que é, o Francisco tem uma visão muito, muito negra, ao contrário do movimento espanhol, não é? Branco, proteção da saúde, tem uma visão muito negra sobre a saúde e sobre a educação. Nós passamos os dias nas escolas, não é? Percebemos que o ambiente é tudo menos branco. Eu gostava que realmente também fizesse uma radiografia rápida. Nós amanhã temos que estar todos a trabalhar às 8h30 também. Tanto quanto possível, sobre aquilo que lhe parece que é possível também nós podermos intervir e podermos realmente fazer qualquer coisa por mudar o estado das coisas, não é? Bom, mais uma vez, obrigado pelas questões e até pelos comentários e pela veemência, eu gosto imenso disso, e pela vossa paciência ao longo desta hora e meia, destas quase 2 horas. A pergunta irónica sobre se Portugal poderia ser um país gourmet levanta uma coisa muito séria e acho muito bem que a tenha colocado. Bom, Portugal é um país gourmet, de facto.
Nós comemos melhor do que muitos outros. Eu sei que não. Eu sei que não. Agora, é verdade que nestes tratados internacionais, na forma como a União Europeia nos tem tratado, e neste tratado entre a União Europeia e os Estados Unidos, há a ideia de que os países se especializam em algumas... Os países da periferia se especializam em algumas tarefas secundárias. Portugal, portanto, seria, desse ponto de vista, para a União Europeia e para o acordo com os Estados Unidos, um país de turistas. Bom, o turismo tem importância na economia portuguesa, tem importância na sociedade, mas mal de nós se o nosso país dependesse do turismo. Porque a economia do turismo é uma economia muito especial, como todos sabemos. É uma economia que tem restauração, que tem, enfim, visitas a coisas extraordinárias. Eu percebo que alguém que venha dos Estados Unidos fique maravilhado quando vai ao Templo de Diana em Évora ou ao centro velho medieval da cidade de Guimarães. Percebo isso, enfim, é natural que as pessoas viajem desse ponto de vista. Mas o que querem, isso poderá ser uma interpretação dessa sua expressão, a ideia de que Portugal se especializava como um país para ser visto, e não um país onde pessoas vivem e querem produzir, e querem inventar coisas, e querem fazer cultura, e querem viver bem, e querem, enfim, fazer parte da modernidade, fazer parte de uma democracia moderna. É a ideia da divisão do trabalho internacional, desta divisão económica, e eu creio que isso é o perigo que nós estamos a viver. E a degradação destes países viram que o governo grego voltou a dizer que poderia vender monumentos. Há um tempo atrás, houve um ministro alemão que sugeriu que os gregos malandros que não pagavam as suas dívidas podiam vender as ilhas. Isso foi tratado como uma ofensa, como uma provocação e como uma ressurgência do seu velho passado nazi. Agora é o primeiro-ministro Samaras, o primeiro-ministro da Grécia, que diz que admitiria poder concessionar ou vender os seus monumentos. Isso é exatamente o mesmo princípio que é aplicado aqui. Se acontece ou não, isso vai depender do que pudermos fazer. Sobre os fundos comunitários, eu creio que é difícil dar uma resposta à pergunta do Paulo, porque o Governo tem mantido de uma forma muito secretiva os critérios, não é? Portanto, apresenta projetos, apresenta redistribuições, o dinheiro multiplica-se de todas as formas, não é? Portanto, são 21 mil milhões durante estes anos, mas eles põem 16 milhões aqui, mais 20 milhões acolá, portanto, porque somam as regiões com a indústria, com o comércio, com não sei o quê, portanto, anunciam dinheiro de todas as formas, mas não se percebe, enfim, eu pelo menos não tenho conhecimento, não me apercebi ainda de como é que isto pode decorrer. É claro que nós precisamos de um contrato, e nesse contrato Portugal deve ter a capacidade de tomar decisões que sejam adequadas. E serviços públicos são bons investimentos. São bons investimentos. Primeiro porque produz valor. Produz saúde. Isso é valor. Isso é um bom hospital. As escolas produzem educação. Isso é um enorme valor. Boas vias de comunicação, que não sejam autoestradas vazias, produzem valor. Ferrovia produz valor. Cultura produz valor, já agora, discutiu-se muito a propósito dos Mirós e de algumas outras coisas, como se fossem questões de anedotas. Cultura é valor numa sociedade, é reconhecimento numa sociedade. A língua é valor, cultura é valor, tudo isso faz parte do valor. E, portanto, acho que ter a capacidade de tomar decisões sobre isso é o que nós devemos reivindicar, e acho que aqui nas Caldas da Rainha e no Distrito de Leiria era o que se devia ser reivindicado também. Sobre a questão das alternativas, de novo, eu acompanhei muito a preparação do programa do governo do Syriza na Grécia, quando houve a possibilidade, não ficaram muito longe disso, de ganharem as eleições. Portanto, ficaram a 2 pontos percentuais de ganhar as eleições. Bom, e agora haverá novas eleições e não é impossível, pelo contrário, é bastante provável que esta solução se volte a colocar. E, portanto, digamos que a esquerda grega, num país com muito mais dificuldades do que as enormes dificuldades que nós temos, está mais diretamente confrontada com a possibilidade de ter uma maioria para enfrentar a Merkel do que nós, infelizmente. Espero que possamos lá chegar, mas é facto que eles estão.
E eu dizia isto porque um dos argumentos mais importantes que ele utilizava era que nós podemos abrir um capítulo novo na União Europeia, porque será a primeira vez que há um governo de esquerda e certamente a primeira vez que há um governo que enfrenta e recusa as condições da Troika e as condições do sistema financeiro. E se assim for, não podemos dar por certo qual é a alternativa, o que é que vai ocorrer depois. Podem tentar correr connosco do euro? Podem. Até é provável. Mas isso também vai ter um custo para o Banco Central Europeu e para alguns bancos alemães que também têm títulos de dívida grega. E, portanto, nessa altura, a Grécia vai rejeitar toda a sua dívida. E há bancos alemães que vão à falência. Além de que um país sair do euro tem para o euro, não estou a discutir agora o que acontece nesse país, há problemas, há vantagens e há desvantagens, mas para o euro tem o problema de que uma moeda que perde uma das suas componentes nunca sabe qual é a próxima que vai perder. E para o euro é, exatamente, há a possibilidade do efeito dominó e, portanto, isso é perigosíssimo para a Merkel. Ou seja, nós temos uma capacidade de pressionar que nunca ninguém usou. Este é o argumento do Alexis Tsipras. Esperemos que tenhamos a possibilidade de verificar se isto é assim, ou seja, de usar mesmo este poder e de o fazer em solidariedade com eles, ou que outros países o possam fazer também. Muito entre nós, mas esta pequeníssima mudança, que não muda os sentidos de voto, não muda as sondagens, mas indica que há alguma desagregação numa parte da direita e dos apoiantes do governo que já não estão dispostos a aceitar o que eles estão a fazer às pessoas, que é o facto dessas pessoas tão de direita assinarem este manifesto, mostra que pode haver alguma coisa, pode haver abismos, pode haver esquinas que se possam mudar e que pode haver mudanças importantes neste contexto. E, portanto, o conflito que se vai colocar, nós temos de estar sempre preparados para o utilizar com a inteligência que faça com que tenhamos o máximo de força. E ao colocar a questão da dívida como um centro da atividade política e do debate político em Portugal, nós queríamos que isso acontecesse. Era esse o nosso objetivo. Conseguimos-lo por inteiro. Talvez amanhã se discuta o futebol ou alguma outra coisa, mas é certo que durante estas 2 semanas a questão da dívida de repente passou a ser uma questão legítima, necessária, indispensável e a questão que mais nervosismo provocou em Belém e em São Bento. Não houve nenhuma que estivesse agitado desta forma. Nenhuma. O Presidente da República ficava contente quando os seus assessores faziam um abaixo-assinado contra o Sócrates. Ficava contente quando os seus assessores escreviam a moção de congresso do Pedro Passos Coelho. Mas agora 2 assessores que digam que é preciso reestruturar a dívida, cai o Carme e a Trindade. Rua com eles. Atividades partidárias, com certeza. Mas uma atividade em nome do país, para uma solução para o país, nem pensar. Portanto, isto diz-nos qualquer coisa. Este é o ponto-chave. E, portanto, eu acho que nós devemos bater onde temos força. E devemos procurar mudar as condições da política em torno desta alternativa. Tendo, para mim, muito claro que se esta proposta, que é tão razoável, não for aceite, só há uma alternativa consistente para um governo que queira defender Portugal, que é a moratória sobre a dívida. E, portanto, não pagamos os 8.000 ou 9.000 milhões que querem que nós paguemos em juros e usamos-los para investimento e para aquilo que é necessário a curto prazo. E com isso melhoramos muito. Um governo desse tipo poderia melhorar muito a vida das pessoas, trazer-lhes, enfim, aquilo que lhes foi tirado e ter um enorme efeito na economia, que é o que se pretende, aliviar a sociedade. Sim, senhor, pode-se fazer alguma coisa. Pode-se fazer a curtíssimo prazo alguma coisa desse ponto de vista. Claro que o conflito não termina por aí. Não termina por aí. Agora, nós não podemos pressupor que somos derrotados nesse conflito. Pode ser que sim, pode ser que eles nos digam, então, tem que sair da União Europeia. Porque há coisas que um governo tem que fazer hoje para proteger as suas indústrias, para ter controle sobre os capitais, por exemplo, para evitar fuga de capitais, para evitar que o sistema financeiro faça uma sabotagem geral à economia, tem que ter controle e administrações sobre os bancos, tem que tomar medidas desse tipo. E se as tomar, como é que eles reagem? Bom, não sei. Agora, um governo que saiba o caminho que faz, desde que tenha o apoio popular, tem que responder
àquilo que se colocar da forma mais competente possível. Eu creio que o nosso objetivo não deve ser sair da União Europeia. A União Europeia prejudicou-nos, mas nós sabemos que há um contexto europeu que é importante para as nossas vidas e que há campos importantes em que se pode fazer um trabalho que é útil para nós e útil para a Europa, em termos de paz, em termos de investigação científica, em termos de sistemas de transportes. Há coisas que produzem futuro e que são importantes deste ponto de vista. Só se eles nos tornassem isso totalmente impossível, e resta saber, então, se não conseguiríamos ter algum apoio social em países onde se vai sentindo que isto acontece. Porquê é que há tantos economistas alemães que assinam connosco isto? Nós somos os malditos da Europa. Somos os malditos da Europa. Mas assinam da América, da Itália, da França. Gente que teve responsabilidades enormes naqueles países, porque eles também já perceberam que isto é tudo uma enorme mentira. E, portanto, se nós pudermos ter muito mais apoios desse tipo, nós jogamos neste conflito. Nós jogamos também ali. Eu fico satisfeito por haver um partido de esquerda, enfim, como o Bloco de Esquerda, que é o Die Linke da Alemanha, que tem 8% dos votos. Enfim, espero que possa ter mais, mas é importante, é um ponto de apoio. Há sindicalistas, há movimentos, há gente, há centenas de milhares de pessoas, 1,5 milhão de pessoas, ou alguma coisa assim, que vota naquele partido, não é? Portanto, tudo isso, eu acho que temos que olhar para a política não como se decidíssemos que tudo pode correr mal a Portugal, mas para saber se pudermos ter força aqui, o que é que pode ir mudando ao longo do tempo. Temos de estar preparados para todas as dificuldades? Absolutamente. Absolutamente. Não virar os olhos a nenhuma. E eles têm que saber que nós somos dessa raça. Agora, temos que fazer onde tivermos força. E, portanto, eu acho que onde uma esquerda coerente se deve juntar o mais possível é sobre esta ideia de que a dívida tem que ser alterada e temos de estar preparados para este combate. E, portanto, é também uma ideia de estratégia, não é da forma como atuamos. Uma última palavra sobre a saúde. Eu não sou muito pessimista sobre a saúde. Aliás, falou da saúde e depois da educação, não é? Mas eu queria deixar só essa nota sobre a saúde, porque na saúde foi dos poucos setores de serviços públicos onde Portugal teve uma vitória contra Passos Coelho. Foi o não encerramento de um dos grandes hospitais que ele queria fechar, que era a maior maternidade do país. E nós temos tão poucas vitórias que vale a pena valorizá-las, porque essa foi muito saborosa. Foi muito, muito importante. E eles queriam mesmo vender aquele edifício. E só por essa razão queriam fechar a maior maternidade do país. Foi a primeira vez que disseram há um grande hospital. Já fecharam coisas importantes. E já fecharam urgências em hospitais e outras coisas. Fizeram 30 por uma linha. Agora, um grande hospital inteiro acabou no dia tantos, fechou. Não tinham tentado. E quando tentaram, fracassaram. É um governo que tem maioria absoluta. E o Presidente não disse uma palavra sobre aquilo, portanto, deixava andar e conseguimos ganhar aquilo. Portanto, é uma coisa razoavelmente importante. Na educação tivemos desgaste muito importante. Desde o tempo do governo anterior, houve um desgaste muito grande entre os professores e as professoras, houve um ataque muito forte, o processo de avaliação foi muitíssimo mal conduzido, portanto foi um processo mais de braço de ferro político contra os professores do que propriamente de valorização das escolas e de ganhar competência para as escolas, porque é claro que nós queremos as escolas o mais competentes possíveis, com os professores o mais competentes possíveis, os mais capazes, os mais adequados pedagogicamente, os mais motivados. Ensinar é uma tarefa dificílima. Eu dou aulas a alunos na universidade, bem, sei que é difícil, agora imagino que seja dar aulas a galfarros de 6 e 7 anos, ou 10 ou 12, ou às crises das adolescências, enfim, o vosso trabalho é uma coisa, mereciam o céu. Merecem o céu. E, portanto, diretamente, sem passar por purgatório nenhum, quaisquer que sejam os vossos pecados. E, portanto, valorizar a educação é muito importante. Agora, isso implica uma estratégia que este ministro, eu conheço muito bem o Nuno Crato desde há muitos anos, conheci-o quando ele era de extrema-esquerda, nos anos 70, e quando, enfim, conheci-o nessa altura, enfim, as pessoas são o que são, eu não critico uma pessoa em si por ter mudado de opinião, acho que é respeitável que tenha mudado de opinião, enfim, critico mais as pessoas que fingem que não mudaram e que fingem que são a mesma coisa e que andam a fingir a vida toda. Não, isso há independentes, que, enfim, as pessoas são o que são, não é? Sim. Agora, o facto é que ele tem um projeto ideológico totalmente marcado sobre as escolas. Totalmente marcado. E que é muito próximo do de Paulo Portas. Portanto, aquela ideia do cheque ensino
É uma ideia muito difícil de aplicar, porque significa, na verdade, dar dinheiro às famílias mais ricas ou às famílias remediadas altas para porem os filhos nos colégios mais caros e tirarem-os do ensino público, o que significaria degradar por completo a escola pública, porque passa a ser uma escola de misericórdia, não é? Portanto, passa a ser uma escola separada e, enfim, e depois a seleção dos professores vai operar contra a escola e a seleção social vai operar contra a escola vai se degradando dessa forma, deixa de ser a escola pública de referência e a escola pública universal como tem que ser. Esse é um projeto difícil por razões orçamentais, mas eles estão a tentar atacá-lo, deixando a arquitetura, as raízes, os alicerces de um sistema que permita as privatizações parciais. Bom, o que aconteceu aqui nas Caldas da Rainha, com a autorização dos 2 colégios para retirar turmas às vossas escolas, ou às escolas públicas, e, enfim, com os efeitos de despedimento de professores que bem sabem que aconteceram, do grupo GSM, não é? Como se chama? GPS, enfim, é muito mais orientado. E noutros lugares do país, agora com estas escolas, esta ideia das 10 escolas municipais é um pequeno teste. Isto é para demorar algum tempo, mas para ir acelerando por este lado, porque depois essas escolas terminarão com cooperativas de professores, ou a fingir que é de professores e a fingir que é de pais, e que depois é de outro grupo GPS qualquer, e portanto é assim que as coisas terminarão num prazo rapidíssimo, de 2 ou 3 anos ou 4 anos, porque é isso que eles pretendem. E eu acho que a defesa da escola pública que é uma das condições mais importantes da democracia em Portugal. Não tenho a visão otimista que tinham os positivistas e os republicanos da Primeira República, o António Sérgio e todos os grandes pedagogos da Primeira República, que achavam que a escola era a condição necessária e suficiente para fazer a modernização cultural do país, que bastava. Não é verdade. A escola traz para dentro de si os problemas da sociedade, e bem sabem que é assim que se passa, o desespero das famílias, o desemprego, a criminalidade, as prisões, as dificuldades, a violência, a culturas sexistas, traz tudo o que há de mau e tudo o que há de bom na sociedade, traz tudo. E, portanto, há uma espécie de, ao mesmo tempo como os pais têm mais dificuldade em tratar as crianças, há uma espécie de escolarização completa da vida das crianças, que também cria uma distorção complicada. Portanto, nós temos todos esses problemas, mas a escola pode ser uma peça importantíssima para dar a muitas crianças aquilo que elas nunca poderiam ter. Que nunca poderiam ter. Só a escola lhes pode dar isso. Só a escola, mais ninguém. Só a escola pode dar isso. Só a escola pode abrir a oportunidade a crianças que sejam promessas culturais, que sejam bons nas suas profissões, que sejam felizes. Só a escola lhes pode dar isso. E é cada vez mais difícil que assim seja, mas eu acho que isso é um pouco como tudo na vida. Nós, enfim, para quem tem já 40 ou 50 anos, como todos os que estamos aqui, nós há uma coisa que sabemos. Não há nada que nos seja dado na vida. É tudo difícil. É tudo difícil. E, na verdade, é tudo cada vez mais difícil. É sempre mais difícil. A sociedade mais moderna, que devia ser mais aberta, é uma sociedade mais fechada. E, portanto, é mais difícil fazer aquilo que precisamos. É mais difícil usar a sua competência. É mais difícil fazer-se reconhecido e trabalhar com os outros em igualdade. É mais difícil estar próximo dos outros. É mais difícil, é uma sociedade cada vez mais amargurada. A comunicação é como beber de uma cascata. Quanto mais temos, mais difícil é saber. E, portanto, ter alguma sabedoria, alguma ciência, algum bom senso nesse contexto é sempre cada vez mais difícil. Isso é como a Marguerite Yourcenar dizia sobre o amor. Nós sabemos que o amor absoluto é impossível. E, no entanto, isso impede alguém, alguma vez, de se apaixonar. Alguma vez. Não, portanto, é assim, na vida as coisas são dificílimas e, no entanto, é isso que nós fazemos. É assim que nós lutamos. E eu acho que isso é, na verdade, o único sentido humano que nos dá a possibilidade de acreditar na democracia. A democracia é de todos, por todos e para todos. É pelos outros, é altruísta, é dada, é dificílima, mas é o trabalho que nós fazemos e é assim que fazemos e é assim que gostamos de fazer. E é por isso também, no fundo, que estamos aqui hoje à noite. Muito obrigado. Então, obrigada a todos por terem vindo. Boa noite.